Então, boa tarde. Meu nome é Mariana. Eu sou especializanda do primeiro ano do Programa de Especialização em Medicina Intensiva pelo CEPET, de falar sobre a síndrome da disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Então, aqui dividi só como é que vai ser a aula, uma introdução sobre a fisiopatologia, o prognóstico e quais são as implicações terapêuticas. Então, a síndrome de disfunção de múltiplos órgãos, ela vai ser uma síndrome que vai ser desencadeada por diversos estímulos, mas principalmente entre, como o Dr. Álvaro estava falando, um desequilíbrio entre o processo pró-inflamatório e anti-inflamatório. Tudo isso vai gerar isso que a gente viu nas últimas semanas, hipoperfusão tecidual, hipóxia, deficiência nos processos bioenergéticos e a disfunção metabólica. A síndrome de disfunção de múltiplos órgãos, ela vai ser a principal causa de mortalidade e morbidade na UTI. Então, mais de 60% das mortes por trauma grave ali ao longo da primeira semana são causadas por essa disfunção, 50% das pancreatites e 30% nas queimaduras e nos pós-parada. Então, é a via final comum nos pacientes graves. Esse mecanismo ele vai ser um alentecimento, né, do metabolismo, ele é visto como uma tentativa de adaptação ao estresse inflamatório agudo, né? Então, ele vai induzir um desligamento metabólico que vai ser muito semelhante ao processo de hibernação que alguns animais fazem. Mas, diante disso, dessa diminuição do metabolismo, os órgãos teriam ali mais capacidade de recuperação, só que acontece a depressão imunológica secundária e esse processo acarreta aumento da suscetibilidade para infecções. Então, além do mais, quanto mais tempo um paciente é crítico e quanto mais disfunções ele acarreta, mais a gente invade, mais tempo ele fica na UTI e mais suscetível ainda ele fica a infecções. Então, das etiologias, a sepse é uma etiologia muito importante na síndrome de disfunção, por causa do aumento da demanda metabólica, as alterações circulatórias graves e esse desequilíbrio, mas também pode ser causada por diversas outras etiologias, outras infecções, estados inflamatórios, estados isquêmicos, reações imunes, parte de rejeição de pacientes em transplante, fatores heterogênicos também, e principalmente no fator heterogênico a falta de intervenção adequada e o controle da doença em questão. Então, foi desenvolvido uma ferramenta para a gente medir essas disfunções, que é o que a gente conhece bem, que é o SOFA e todas as outras vertentes que ele tem, que a gente vai avaliar no SOFA principalmente o sistema respiratório, a coagulação, o hepático, o cardiovascular, o sistema nervoso central e o renal. O SOFA, então, além de mostrar para a gente as disfunções, a gente faz ele todo dia porque a gente também consegue fazer um acompanhamento desse paciente. Se essa disfunção que ele apresentou em certo órgão está sendo recuperada ou se ela está evoluindo para uma piora. Então, quanto maior o número de órgãos em falência, obviamente, maior a mortalidade, mas cada órgão, cada sistema tem um peso diferente. Por exemplo, o sistema nervoso central, renal, hematológico e hepático, eles têm piores desfechos quando entram em disfunção, quando comparados aos sistemas respiratório e cardiovascular. Tem também um peso da nossa terapêutica nisso, né? Para a gente é muito mais fácil fazer um suporte respiratório e cardiovascular do que para os outros órgãos também. Existe uma ordem típica das disfunções, apesar de isso pode variar de paciente para paciente, dependendo, né, qual é a causa base dele, se ele já tinha alguma outra comorbidade, além de tendências genéticas. Mas, geralmente, sistema nervoso neurológico é o primeiro afetado, depois respiratório, cardiovascular, o renal, hematológico e hepático, e depois sistema muscular, sistema endócrino e o sistema do trato gastrointestinal. Então, a fisiopatologia. As células, elas têm atividades essenciais e atividades facultativas. Então, quando a disponibilidade de oxigênio ela vai ser limitada, o consumo de oxigênio vai diminuir e as alterações, inicialmente, vão ser nas funções facultativas. Mas, com o agravo desse desequilíbrio, começa a faltar energia, começa a faltar oxigênio até para as atividades primordiais. Então, é aí que o órgão vai começar a entrar em disfunção. Então, uma adequada oferta de oxigênio vai ser a ferramenta de maior impacto que a gente vai ter e nessa adaptação constante do débito cardíaco do paciente.
Então, como a gente já viu também nas diversas outras aulas sobre choque, quando o ponto da DO2 crítica vai ser atingido, o consumo de oxigênio vai começar a cair, a taxa de extração vai atingir a capacidade máxima dela e a demanda metabólica vai deixar de ser atendida. Então, vai começar o metabolismo anaeróbio, a elevação do lactato, por meio de o corpo tentar obter energia. O tipo de avaliação que a gente consegue fazer na beira-leito vai ser a relação entre o índice de cardíaco e a taxa de extração e a variação da SvO2 também. Outra coisa importante que a gente pode não só ver a deficiência, mas o quanto a gente está indo além. Como a gente também já viu, evitar dar a quantidade desnecessária de oxigênio para o paciente também vai ser deletério. Então, um parênteses aqui, que ele falava muito sobre como é importante aumentar a parte principalmente do débito cardíaco na síndrome de falência múltipla de órgãos. Só que na sepse, como você vai ter alteração de perfusão por anormalidades na microcirculação e pela má distribuição do fluxo, na sepse isso vai ser um pouquinho mais difícil da gente fazer. Então, sobre o prognóstico. A maioria dos pacientes, atualmente, pela evolução da medicina intensiva, eles não vão morrer na fase aguda do processo. A maioria vai a óbitos dias ou depois por causa dos suportes que a gente consegue dar para as disfunções. Então, geralmente, esse paciente vai morrer ou por limitação ou por retirada de tratamento. Então, essa decisão ela tem que ser baseada em cada falência individual e também no conjunto do todo. E focar em que órgão você ainda tem a probabilidade de ter uma reversão e recuperação, ou se esse paciente ainda agregou outros insultos, uma nova sepse, um AVC, um EAM ou um TEP, se ele agregou novas disfunções. E isso vai ser fundamental, porque a disfunção múltipla de órgãos pode ser tanto um processo patológico irrecuperável ou uma adaptação do corpo a um estresse grave, que vai ser transitório e que você tem potencial de recuperação. Então, nas implicações terapêuticas, apesar de ter uma discussão ali sobre a hipotermia terapêutica, que a gente ainda até tinha no pós-parada, mas agora já saiu, por não ter tanto embasamento em clínico, mas também tem pesquisa sobre a parte de mitocôndrias, porque são uma parte muito prejudicada de manutenção e sustentação das mitocôndrias. Mas, infelizmente, atualmente, o que a gente tem, o tratamento da síndrome de disfunção de múltiplos órgãos é o reconhecimento e o tratamento precoce, tanto da causa base quanto da disfunção do metabolismo, da distribuição do oxigênio. Então, fazer um restabelecimento e uma correção perfusional vai ser o principal tratamento para a síndrome de disfunção de múltiplos órgãos. É isso. Quantas síndromes a gente tem dentro da UTI? Várias, né? Várias síndromes que precisam da UTI para poder surgir. Disfunção e falência de múltiplos órgãos é uma síndrome que não existia na natureza, né? Você morria na primeira disfunção. Né? A capacidade que a gente teve de poder salvar os doentes com disfunção respiratória no começo da década de 50, os pacientes poliomielite, começou-se a perceber que alguns deles desenvolviam depois outras disfunções orgânicas. A primeira descrição de disfunção e falência de múltiplos órgãos, assim chamando, disfunção e falência de múltiplos órgãos, é de 1967. Em 1967 eu já tinha 8 anos de idade. Então, ela começou com um cirurgião de barriga, não era cirurgião de barriga, um cirurgião vascular, fazia a cirurgia de aneurisma de aorta abdominal. Você sabe que os aneurismas de aorta abdominal, quando você mexe no reto peritônio, o reto peritônio é um tecido meio que sem frouxo, né? Mais ou menos como esse tecido que a gente tem embaixo do cotovelo,
redor dos olhos. Se acumula muito sangue ali e não percebe, né? Ele vai meio que infiltrando, né? Já é possível você acumular 1 litro, 2 litros e não perceber. Você fazia cirurgia, aquele negócio ali inflamava, está dentro do reto peritóneo, você não percebe, só vai ver depois que o doente desenvolveu disfunção renal, disfunção cardiovascular, disfunção respiratória. E ele percebeu que muitos dos doentes que ele operava, sucesso de cirurgia, né, acabavam evoluindo para um estado persistente de disfunção de múltiplos órgãos em cascata dentro da unidade de terapia intensiva. Então isso é legal, assim, tem a ver um pouco com a prática clínica da nossa, né? Hoje não, hoje a maior parte das disfunções orgânicas, de um modo geral, a disfunção orgânica mais comum é a disfunção cerebral. Ela é a disfunção que passa mais despercebida. Um velhinho com pneumonia faz muita disfunção cerebral. Como passou, ele é a primeira. De um modo geral, ele é o primeiro, né? O cérebro se inflama. Na verdade, a aula que era para ser nessa terça-feira, agora era de neuroinflamação com delírio, com sepse. Delírio e sepse têm um mecanismo fisiopatológico muito semelhante. A maneira como se iniciam, né? E a capacidade da micróglia de inflamar e de causar disfunção orgânica. Pequenas alterações do nível de consciência já é uma sinalização muito cedo de que você está entrando em disfunção. Depois tem a respiratória, cardiovascular é aquela que carrega consigo maior mortalidade. Embora o doente, quando desenvolve disfunção hepática, não é um sinal luminoso demais. Geralmente ele é muito tardio, é uma minoria dos doentes que fazem disfunção hepática. Vocês vão ver muito pouco, vão ver doentes com muitas disfunções, mas não com falência hepática. Vão ver muita icterícia relacionada com infecção, colesterol infecciosa, mas não falência verdadeira. Doentes que sangram, que fazem coagulopatia, fazem encefalopatia hepática. Esse doente, de modo geral, morre. Os doentes com disfunção respiratória raramente morrem. A capacidade que vocês têm hoje de pegar um doente 50%, 60% de chance e ainda continuar ventilando esse doente. Esse doente, de modo geral, vai morrer de alguma complicação associada. Eu não estou dizendo que não morra. Vai morrer ali. Assim como a disfunção renal morre, mas não morre do rim. O cardiovascular morre do cardiovascular. O cardiovascular é aquele doentinho que você vai aumentando para 1, para 2, 2,5, 3, não é adrenalina, acrescentou vasopressina, no meio de tudo. E aí você está esperando o doente parar. Ele vai morrer de falência cardiovascular, basicamente. Quinaus, o grupo do Apache, o Apache 2 é de 83, 84. Então, naquela época, na década de 80, quando eles descreveram o Apache, eles descreveram e tinham um adágio. Se o doente desenvolver 3 falências orgânicas, ele tem 100% de mortalidade. Eu me criei na terapia intensiva com esse adágio. Hoje, quantos doentes com 6 falências orgânicas vocês não veem que sobrevivem? O doentinho que a gente viu, tinham quantas disfunções? Tinham 6 disfunções orgânicas. Provavelmente umas 3 ou 4 falências orgânicas. Ele está bem? Foi para casa. Não tenho visto muito doentes com vocês, mas quando eu vou no São Lucas, agora virou uma vibezinha, a gente discute uns casos. Eu vejo, pelo menos, uns casos. Faz tempo que eu não vejo. Mas isso se tornou comum, né? Vocês estão vendo cada vez mais doentes em falência que sobrevivem. O que mais? Conceitualmente, assim.
A gente já falou muito da fisiopatologia, mas a gente não falou da disfunção mitocondrial. A disfunção mitocondrial é um mecanismo fisiopatológico importante na disfunção de falência. Tá? Eu talvez não vou dar um spoiler, porque acho que a primeira aula agora vai ser de falência, disfunção mitocondrial, na sepse. Você falou que é uma das cabeças que estão pesquisando agora para tentar... Não, sem dúvida né? E ao invés da gente chamar de falência de múltiplos órgãos, a gente poderia chamar de... Alguém sabe o nome alternativo? É uma síndrome de sucesso de múltiplos órgãos, não de falência. E vamos deixar para poder discutir na próxima. O que mais? Alguma pergunta? O pessoal lá atrás que está de chuteira já. Alguma pergunta, não? Luiz? Uma coisa no congresso que você tenha visto assim? Teve bastante coisa interessante sobre sepse, principalmente na aula anterior, né? Sobre sepse. Bastante coisas também sobre o uso da ecocardiograma, né? A sepse, assim por diante. No que diz respeito à disfunção orgânica, eu achei bem interessante daí a avaliação gastrointestinal, né? Porque é uma avaliação difícil. Inclusive, quando eu estava lendo sobre o comentário ali do GT, se não me engano, né? Que é o score de disfunção gastrointestinal, validado no ano passado, ele comenta que um dos motivos do SOFA não ter incorporado na época a disfunção gastrointestinal é porque é muito complexo você avaliar um órgão que tem uma função de barreira, uma função imunológica, né? Então é uma avaliação difícil. Então acho que é um ponto a mais para a gente incorporar, né? Que foi discutido nas aulas anteriores, no nosso paciente com disfunção de múltiplos órgãos. Às vezes acaba passando batido, o SOFA ele é mais... talvez um pouco mais, a gente tem mais consolidado isso, né? Mas não esquece alguns pacientes da avaliação do sistema gastrointestinal não puramente hepático. Aquele paciente que tem a gastroparesia, que vem tendo constipação, às vezes tem uma pressão intraabdominal aumentada, assim por diante. Houve um desafio no final da década de 90, que um grupo de experts europeus, principalmente, nesse caso liderado pelo Jean-Louis Vincent mesmo, em tentar identificar algum marcador que pudesse acompanhar os doentes com sepse dentro da UTI, que pudesse servir de um desfecho para mostrar que uma intervenção estaria melhorando clinicamente esse doente ou não. Esse grupo sentou e eles criaram um modelo chamado de avaliação da disfunção orgânica relacionada a sepsis. Sepsis Related Organ Failure Assessment. Então, o SOFA original era para sepse. 5, 6 anos depois, eles perceberam que ficou tão bom que dava para poder utilizar para qualquer coisa, não só para sepsis. E aí eles sentaram novamente, daí mudaram o nome para Sequential Organ Failure Assessment. Por isso que tem que ser feito todos os dias. Ele tem que ser feito de forma a poder mostrar a evolução clínica. Mas ele não foi... Ele não nasceu de evidências científicas. Ele nasceu assim, de um grupo de experts que senta ao redor de uma mesa e diz assim, quais os atributos que nós vamos escolher para poder descrever uma disfunção orgânica. E eles achavam que, no texto original, que era muito difícil mesmo de definir disfunção gastrointestinal. Era difícil de descrever, por exemplo, disfunção cardiovascular. Disfunção cardiovascular era... A gente utilizava uma coisa que era muito mais o index shock
né, uma relação de frequência cardíaca com pressão arterial, às vezes corrigida para droga vasoativa ou não, mas que era muito ruim. E eles meio que rotinizaram isso daí, olha, que na verdade não significa disfunção cardiovascular. Né? Significa aquilo que você está fazendo. Significa a tua intervenção. Mas ela não é um atributo da disfunção, ele é um atributo da reação que você tem a uma pressão, a uma possível disfunção cardiovascular. Não é curioso? Que é muito diferente, por exemplo, do Glasgow. O Glasgow parece ser um atributo da disfunção. Né? Mas não se limitem a isso. O SOF é muito bom como uma ciência clinimétrica. Foi com você que eu falei de clinimetria, fechei a porta? Ontem? Com alguém eu falei, você precisa de aprender clinimetria? O senhor falou nos marca-textos. Deve ter sido com R2, não R+, então. Clinimetria é uma ciência que já tem mais de 50 anos. 60 anos, já falei isso para vocês também. Falei do Apgar. Falei, vocês esquecem. Já falei? Eu falo todo ano, eu acho que já tinha falado para vocês. A gente tem que, de alguma forma, tentar descrever aquilo que acontece de uma forma desestruturada com o doente e transformar aquilo numa forma organizada. Então, quando eu crio um Glasgow, eu, de alguma forma, tento descrever de uma forma organizada uma descrição de uma alteração do nível de consciência, de resposta clínica, né? Que passa a ser, de alguma forma, valiosa para poder transmitir informação de uma pessoa para outra. Senão eu teria que descrever tudo de uma forma muito mais longa, né? O nível de consciência, abre os olhos, não abre os olhos, o que fala, qual é o tipo de aperto que eu tenho, enfim. Então, essa é uma ciência muito útil, mas ela perde informação, porque ela, na hora que ela cria uma determinada rotina, cria um determinado número, ela cria uma síntese. E de toda síntese tem perda de informação em si. Ele é muito útil, Glasgow é útil, Apgar é a escala mais útil na prática clínica, né? Ela revolucionou a maneira como, não sei exatamente detalhes, de ler, quanto que o Apgar é útil para um neonatologista, quando atende uma criança, faz um Apgar de 0, 10 minutos, aquilo tem um prognóstico tão significativo, que é importante nas condutas que ele faz, intuba, não intuba, enfim, sequela neurológica da criança depois, enfim. O Glasgow é a mesma coisa. O Glasgow, inclusive, agora teve uma modificação, né? Sim, Que é colocar a pupila. Agora não caiu na prática clínica ainda. A gente ainda não está utilizando isso rotineiramente. Mas logo vai usar. Aqui, nada mais é do que uma tentativa de fazer isso. E ela foi vencedora. Mas, ao mesmo tempo, ela diz assim, puxa vida, coagulação é só plaqueta? A coagulação também é RNI. O rim é o único que tem 2, né? Cardiovascular, o doente às vezes faz arritmia, às vezes ele faz dor, às vezes ele faz supradesnível, infradesnível de segmento ST, faz isquemia. Isso também é disfunção cardiovascular. Às vezes o doente faz um infarto. Tipo 2, não um infarto com oclusão da artéria, mas com momento de demanda do cardio. Isso é uma disfunção cardiovascular que não está medida aqui. Não só esses 6, eles são resumos, como eles não são só esses 6. Né? Polineuropatia do doente crítico não está aí. Uma sonolência, uma confusão mental, às vezes
O dente tem um Glasgow de 14, 15, não ganha ponto no sistema nervoso, ganha pouco ponto, mas ele está sofrendo enormemente. Delírio tem um prognóstico muito pior do que só ganhar um ponto, por exemplo. Então, que outras coisas não estão aí também? O imunológico. O imunológico não está aí. O imunológico é fundamental. A gente discutiu o sepsis agora há pouco aqui, fiz um estudo de a CIRS, o MARS, o CARS, principalmente depois, a dissonia imunológica e a predisposição para poder fazer infecção, ela é uma disfunção orgânica importante e ela não está, não. O doente faz muito mais disfunções orgânicas do que só essas 6. Mas é uma forma de você, de alguma forma, fazer uma síntese do doente num determinado momento, sem que o doente possa ser resumido só pelo sulfo.